Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que Deus tenha cuidado de vocês. E sempre lembrando nos nossos vídeos, quando nós nos comunicamos, que é um momento muito importante, onde precisamos uns cuidar dos outros. Então, se você souber de algum irmão, de algum amigo, de alguém que tiver alguma dificuldade, alguma situação difícil, estejam sempre nos comunicando, nos avisando, para que nós possamos juntos ajudar aqueles que precisam. Estive pensando bastante essa madrugada, quando eu acordei, sobre uma palavra para vocês nesse domingo de manhã. Eu sei que se eu falar algo aqui que não vem de Deus, não vai ter utilidade para vocês. Então, depois de muito orar, muito pedir para Deus, Ele me deu a seguinte palavra para esta manhã. Falarmos um pouquinho sobre moderação. Sabe o fruto, né, do Espírito, né? O último fruto é a temperança, é a moderação. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Porque a gente fica meio perplexo com as coisas que estão acontecendo. Vocês viram, por exemplo, há 10 dias atrás eu vi um monte de pessoas postando que essa pandemia era uma profecia bíblica, alguns colocando fora do contexto versículos bíblicos tipo voltem para suas casas, né? Aí de repente tudo mudou, vamos todos trabalhar, temos que trabalhar, senão vamos morrer de fome. E então as pessoas mudam muito rápido de opinião, né? Primeiro que era uma ordem de Deus, depois já não é uma ordem de Deus. Pastores pressionando o governo porque querem que as suas igrejas abram, né? Pregamos a vida toda dizendo que nós somos a igreja, que aquilo é só um templo, é só um lugar onde nos reunimos, e de repente queremos forçar, obrigar o governo a abrir os templos quando vão ficar fechados algumas semanas. E nisso tudo, eu gostaria de dar uma palavra para vocês, para que nós agíssemos com temperança, com moderação. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, diz: examinai tudo e retende o bem. Né? No capítulo 5, contextualizando esse versículo, para que a gente não pegue ele fora do contexto, mas o apóstolo Paulo está falando em relação aos últimos tempos, né? As dificuldades, as profecias, um vai dizer que tem paz, outro vai dizer isso, e ele vai nos exortando que nós somos os filhos da luz, que nós andamos no dia, nós não somos da noite nem das trevas. Ele vai nos exortando e quase no final, então ele fala assim: examinai tudo e retende o bem. Então, precisamos tomar muito cuidado com as nossas opiniões, principalmente com aquelas opiniões exacerbadas, né? Aquelas opiniões duras, que nós dizemos, não, tem que ser assim, não, é assim que é o certo, assim que é o errado. Precisamos ter muita moderação e temperança nesse momento. Até para que a gente, como cristão, não se contradiz, né? Fica muito desagradável quando nós nos contradizemos. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito e ele fala sobre a temperança, né? Qualquer dicionário vai dizer que a temperança significa moderação, né? Domínio próprio. O amor é a primeira virtude, porque puxa todas as outras. Mas a temperança é a última,
porque ela completa todas as outras. Achei muito interessante isso. O amor é a primeira virtude, porque tudo começa pelo amor. Mas a temperança é a última, porque ela completa todas as outras. Por exemplo, é impossível ser manso sem temperança. É impossível ter alegria e paz sem temperança. Fé sem temperança vira religiosidade, fanatismo, farisaísmo. Amor sem temperança vira ciúme, obsessão. Mas o que é temperança? É o domínio próprio dessas situações todas. Ter temperança, irmãos, é ter controle sobre as paixões. Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7. Diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então, tudo isso tem que ter temperança. A ciência, tudo que envolve a nossa vida, nós precisamos sempre ter moderação na maneira como agimos, na maneira como falamos. Nós cristãos, nós podemos e devemos ser radicais em obedecer a Deus. Aí sim temos que ser radicais. A não pecarmos, a lutarmos contra o pecado com toda a força, com tudo. Mas nas outras situações, nós vamos ser temperados. Temperança é ter sobriedade em suas atitudes e decisões. É evitar excessos em seus apetites, em seus desejos e vontades. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, temos que ser sóbrios neste momento, certo? Pedir sempre a orientação de Deus naquilo que nós falarmos, naquilo que nós fizermos. É bem simples, algo te irrita no dia inteiro, mas você não explode de raiva, porque tem temperança. Alguém te faz sofrer insultos, bullying, mas você não baixa o nível, nem perde o controle, porque é temperante, ou seja, você tem domínio próprio. Há um banquete em sua frente, mas você só se alimenta com moderação, pois tem domínio próprio. Você acorda de manhã e bate o dedinho no pé da quina da mesa. Mas você, ao invés de gritar um palavrão, como os ímpios fazem, xingam, você se acalma e não permite sair palavras torpes da sua boca. Porque você tem domínio próprio. Porque você é obediente à palavra de Deus. Olha lá, Efésios 4, versículos 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Será que nesse momento de pandemia, o que eu tenho visto nas redes sociais é saírem palavras torpes, palavras que não edificam, e que não enche de graça aqueles que veem, que ouvem aquilo?
Então, nós não somos assim. Alguém em casa está estressado e estressando todo mundo. Quem está alegre fica estressado. Quem está calmo fica estressado. Todos entram no estresse, menos você. Porque você é temperado. Você é moderado. Quantos mais exemplos nós poderíamos citar? A pergunta hoje é: falta temperança em sua vida? Falta controle? Falta domínio próprio? Como é que nós vamos resolver isso? O Espírito Santo resolve isso. Porque a Bíblia diz: andai no Espírito, andai no Espírito. Então, nesse momento, é um momento em que verdadeiramente nós cristãos temos que andar no Espírito, com moderação, com temperança, aquilo que o mundo não tem, o mundo que vai se desesperar cada vez mais, nós temos que ser a temperança. Eu falei para vocês domingo passado, Deus está nos dando uma oportunidade nessa pandemia, nessa tristeza toda, para que verdadeiramente mostremos ao mundo que nós somos cristãos, que nós somos o povo de Deus, que nós somos salvos, que nós nos amamos e amamos o mundo e vamos nos desdobrar como igreja para cuidarmos uns dos outros, para obedecermos às leis dos homens, para obedecermos à palavra de Deus. E se entrarmos numa crise tão grande, em que haverá fome, haverá dificuldade, nós vamos acudir os nossos irmãos, nós vamos acudir aqueles que nós podemos. Faremos a diferença como igreja de Cristo. Esta é uma oportunidade que Deus está nos dando. A falta de temperança, irmãos, traz automaticamente muitos males, problemas, conflitos. Quando nós não somos moderados, nós entramos em discussões vãs que não levam a nada. E muitas vezes entre nós mesmos como cristãos. E isso é muito triste para Deus. Deus não quer que nós estejamos em conflito entre nós e nem com as pessoas do mundo. Pois sem controle, irmãos, sem domínio próprio, os impulsos exagerados da carne irão nos dominar e podem nos levar à morte, inclusive. O que diz Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 e 6? 8, 5 e 6 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Provérbios 29, 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha só, quer ser sábio? Então domine a sua vida, domine a sua boca, domine as suas atitudes, né? Mesmo que sejam diferentes os teus pensamentos, a do teu irmão, mesmo assim, nós vamos dominá-los, nós não vamos entrar em atrito, em discussões que não vão nos edificar e muito menos edificar as outras pessoas. Irmãos, o desafio é começar a exercitar o domínio próprio em nossa vida. Olhem para situações difíceis, estressantes e complicadas como uma oportunidade para nós, para você, para eu, exercermos o nosso domínio próprio, pois ele é um fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí dentro de você, meu irmão, você que é salvo. Então, vamos ter esse domínio próprio. Isso nos deixará sensível
Irmãos, isso vai nos deixar sensível à voz de Deus, pois naturalmente nós iremos pensar primeiro antes de agirmos por impulso. Em nossos pensamentos, nós ouviremos o Senhor guiando os nossos passos. Deus vai estar falando conosco nesse tempo tão difícil, assim como Ele me instruiu nessa madrugada para falarmos isso, para que eu fale isso para vocês, que nós verdadeiramente nesse tempo possamos pôr em prática o nosso fruto do Espírito, né? A temperança, a moderação, e que as pessoas do mundo possam ver em nós aquele porto seguro, né? Se eles estão com dificuldades, estão em histeria, estão ficando muito preocupados, nós vamos transmitir nesse momento tranquilidade, obediência a Deus, para que dessa maneira o seu nome possa ser exaltado. O Senhor ouvirá a nossa voz e Ele vai guiar os nossos passos. Olha o que diz o Salmo de número 37, versículo 23, diz assim, irmãos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Então, Deus vai confirmar os nossos passos, Deus vai falar conosco aquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos falar e como devemos agir. João 14, 26, eu gostaria de compartilhar com vocês também. Agora perdi. Mas João 14, 26, ele fala que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos ensinar, ele vai nos lembrar da sua palavra. E esse é o momento que nós precisamos lembrar da palavra de Deus. Não entrar em conflito, falarmos coisas que depois talvez nós nos arrependemos, tomarmos decisões muito radicais, sem antes consultar a vontade de Deus. E por final, o Salmo de número 119, o versículo 105, ele diz que a palavra de Deus, né, ela vai iluminar o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, né? Vamos achar o Salmo de número 119, versículo 126, para nós encerrarmos a nossa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus possa verdadeiramente ser a luz para o nosso caminho nesse momento difícil. Que Deus os abençoe, que nós possamos ter um domingo na presença do Senhor. Façam as suas orações. Hoje à noite, às 7h30, acredito que 7h30, talvez o pastor mude algum horário, mas o pastor Joanão vai entrar em contato conosco, que ele vai trazer a mensagem de hoje à noite, a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um que estiver, que irá ouvir esse vídeo, e que vocês possam ser abençoados, e que nós possamos ter paz, tranquilidade nesse momento que estamos atravessando, e que o fruto da temperança, essa temperança, essa moderação possa estar presente em nossa vida nesse momento, para que a nossa vida possa glorificar a Deus, que Deus possa usar a nossa vida para mostrar amor para as pessoas do mundo, mesmo que seja num momento tão difícil. Deus abençoe a todos.